Olá, pessoal. Está começando mais um Tecla Sabe Podcast e hoje o nosso convidado, ele já foi dono de agência, foi business owner da Stage, uma plataforma de marketing do Grupo Primo, teve uma passagem por Portugal e atualmente ele está como head comercial na J Company. Ele é formado em publicidade e propaganda e especialista em marketing pela USP. Prazer, Marcel. Muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço. Só esqueci um cargo aí, Qual? que eu sou head do performance. Head do performance também. Sim. Muitas coisas que você tem. É que head comercial não é tão legal pra mim, assim. Eu caí de paraquedas nisso. Head comercial, head de Pra marketing, quebrar head um do galho. performance, muitos títulos aí, né, Sim. Marcel? Muito bacana. A gente começa sempre o nosso podcast pedindo para que o nosso convidado se auto-apresente e fale aí da sua jornada, do como que começou nessa área de marketing e o que você está fazendo hoje, para daí a gente dar um começo na nossa conversa. Tá bom. Vou ser bem breve, mas eu começo a minha carreira numa instituição financeira. Eu fiz carreira no Banco Itaú. Não quis ir para a área da publicidade no momento, porque eu já entrei ganhando bem. E aí eu não queria fazer estágio. Então, durante muitos anos eu fiz carreira, até que eu decidi sair e voltar para a área que eu queria. Eu queria trabalhar com marketing, né? E aí eu queria trabalhar no marketing dessa instituição financeira. Fiquei muito tempo não trabalhando com marketing, acabei me desenvolvendo como designer. Aí fiquei muitos anos na profissão de designer. Até hoje eu digo que eu sou um diretor de arte, porque eu faço peças digitais até hoje. Então já são 13 anos. E aí a minha jornada no marketing realmente ela começa em 2015, que eu faço um curso lá na minha cidade, de Santos, com o professor Rafael. Se você estiver ouvindo, um abraço. Foi meu primeiro professor, tenho um puto orgulho de dizer isso. Porque eu começo a entender que esse mercado estava crescendo e eu precisava entender mais sobre esse universo. Na época era muito comum a gente buscar cursos, né? Não tinha muito esses marqueteiros hoje da internet, então a gente ia numa instituição que a gente conhecia, que tinha renome, que tinha know-how na nossa cidade, e ali eu começo a minha jornada de marketing digital em 2015. Eu falo que marketing digital em 2015 ainda era tudo mato, né? Tava começando rede social de uma forma estruturada, as empresas não sabiam muito bem ainda como usar. Nessa época a gente ainda tinha muita coisa que a gente nem imaginava como ia ser, né? O site era fanpage, né? Era assim, você não precisa de mais um site, faz uma fanpage lá. E ainda tinha um caldozinho ali no Orkut da vida. Eu trabalhava no segmento de balada, né? De casa noturna, de show. A gente arrebentava de fazer divulgação pelo Orkut. O Orkut funcionava muito Funcionava bem para muito. isso. Tinha as comunidades, né? Então E tinha um scroll infinito. Você podia fazer uma arte infinita. Ficava um scroll absurdo. Não tinha um tamanho padrão. O Orkut, ele aceitava qualquer comprimento. A gente fazia uns flyers muito grandes, assim. Ficava barrado de rolagem inteira. Ou seja, ocupava a tela inteira. Isso foi um pouquinho. Depois, durante, a gente vai falando da minha jornada. Aí. Bacana. E por que Marcel Roxo? Não podia não deixar de fazer essa pergunta. Olha, tem muita coisa roxa aqui, né? Eu gosto, particularmente, eu gosto. E é roxo justamente, primeiro porque eu gosto. Na verdade, em 2017, eu terminei uma sociedade de uma agência com o Gui Carvalho, que é um grande amigo. E aí, terminando essa sociedade, eu precisava criar o nome de uma empresa nova. E tem uma coisa muito engraçada, por ser diretor de arte, eu amava e amo até hoje trabalhar com a paleta de cor roxa. E naquele ano, 2017, a cor Pantone do ano era roxa. Era um tom de roxo. E aí eu fui pesquisar, roxo MKT. Eu adorava o acrônimo MKT, né, roxo MKT. Procurei na época, tinha um domínio, até então tinha empresa. E aí no Instagram eu me chamava Marcel Mintes, porque Mintes, do Mintzberg, que é um profissional de marketing, Mintes era o nome da nossa agência de marketing. Porque eu nunca consegui colocar Marcel Moraes, realmente, o @Marcel Moraes. Ficava Marcel.Moraes, 1989, 715 underline. E aí, simplesmente, eu falei, Marcel Roxo, o Instagram aceitou. Eu gostava do nome, é o nome da minha empresa até hoje. A minha empresa hoje se chama Roxo Treinamentos. Cara, é só por isso. E porque eu gosto da cor roxa. Né? E as pessoas falam, é um sobrenome. Eu falei, não. Porque é um sobrenome, né? Existe o sobrenome Roxo. Mas como eu sei que não é o seu sobrenome, por isso que eu perguntei o porquê do Marcel Roxo. É porque no Instagram cabia Marcel Roxo. E eu até gosto da pronúncia. Falei, minha mãe quer me matar, porque ela falou, você tirou Moraes Santos da tua identidade, né? Eu falei, o J também não é sobrenome, tá tudo certo. É isso. É sobre isso. E você, Marcel, foi um dos grandes aí, iniciantes da Stage, que é uma plataforma de conteúdo e marketing do Grupo Primo aí.
Enfim, conta um pouquinho como que foi começar algo que foi super inovador, veio na pandemia, eu acho, né? Totalmente na pandemia. E era um momento onde estava todo mundo consumindo muito conteúdo de uma forma online, de uma forma... as pessoas querendo ter outras ocupações também, né? Sim. A minha história com a Stage, ela tá engraçada, porque eu tinha a minha agência em Santos, eu lançava alguns experts, eu era muito forte no mercado de advocacia, e aí no dia 4 de janeiro de 2021, o Joel me manda uma mensagem falando assim, ó, o Thiago queria que você subisse aqui, que ele quer fazer uma reunião com você. E eu pensei, reunião comigo? Tipo, por quê? Mas você já tinha Comigo? contato com o Tinha Thiago? contato, eu fiz o TEDx 2017, então eu já tinha conhecido o Thiago lá atrás, já tinha feito um evento em Santos com o Thiago. Tinha uma relação, assim, de a gente se conhecia, né? E o Thiago já estava muito envolvido com o Joel. E aí, quando eu vou, eu tava com o contrato do meu escritório novo na mão, sem assinar. E aí eu falei, tá, depois eu assino, vamos nessa reunião. A Lara, minha esposa, foi comigo. E aí, quando eu vou para São Paulo numa reunião, era um convite, uma proposta de trabalho. E eu não tava esperando em nenhum momento uma proposta de trabalho. E foi bem assim, nós vamos criar uma plataforma de finanças, de desenvolvimento pessoal e uma de marketing. A de marketing, a gente só tem uma pessoa aqui, que é o Rafael Torizani, que tá lá no grupo até hoje, é um grande amigo, foi meu braço direito. E a gente tem você. A gente quer construir uma das maiores ou a maior escola de marketing digital online. E você tem essa missão de fazer essa empresa acontecer. E naquela época, realmente, o mercado de infoproduto estava crescendo muito. A gente estava numa época muito grande de pandemia, então as pessoas estavam estudando online mais forte. A gente tinha poucos players no mercado, nesse mercado de recorrência. Então a gente vai cria Stage para suprir essa demanda e principalmente dar acesso a um conteúdo rico de valor, porque a Stage nasce com a proposta de entregar algo acessível às pessoas. Nossa primeira precificação era R$29,90 por mês, com conteúdo gravado em qualidade cinematográfica, muito bem estruturado, com professores que todos eram referência, inclusive a gente trouxe o Kotler. Tipo, e ali foi o meu, vamos dizer assim, o venci na vida profissional, que foi fazer uma call com o Kotler. Não pude ir para os Estados Unidos gravar por conta da pandemia, mas eu tenho esse check na minha vida como profissional de marketing, alguém que... Ele deu uma aula no Zoom pra gente de uma hora e eu tenho salvo essa aula no Zoom, esse bate-papo com ele, e falei assim, que está na nuvem já, não posso perder nunca esse conteúdo. E aí a gente cria Stage, e, mano, foram 6 meses de projeto pra desenvolver, produzir, gravar, de algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Até então ali ninguém sabia realmente fazer aquilo. Era tudo novo, né? A gente ia gravar com produção, a gente alugava estúdios cinematográficos, construía estúdio, olhava os valores e falava, meu Deus do céu, isso aqui precisa dar certo, porque eu tô gastando de dinheiro aqui. Então foi um pouquinho do nascimento da Stage. E é legal você falar, né, do Kotler, porque é o pai do marketing. A gente É fala uma muito referência. disso, todos os livros dele, as bíblias, né, que ele vai Sim, fazendo. Eu, no meu MBA, eu estudei no 3.0. Acho que agora já está no 6, 7, enfim. Mas eu acho que estamos no 5. tem uma referência aí muito grande de muita coisa de Kotler pra gente. E quem quer estudar marketing tem essa referência. Então, você trazer isso para uma plataforma digital de uma forma acessível com o Sim. cara é fantástico, né? É o que eu brinco hoje, a gente fala de marketing digital hoje, mas o que todo mundo fala de marketing hoje, de alguma maneira o Kotler teve influência aí. Entendeu? Por mais que a maioria das pessoas de marketing hoje, eu acho que nem conhecem o Kotler, né? E uma vez eu ouvi de uma pessoa bem específica, que é muito grande hoje digitalmente, de falar, cara, não sei nem quem é esse cara aí, Kotler, nunca li um livro dele, quem é esse cara? Ele tem 3 mil seguidores no Instagram. Eu falei, pô, você não tem no mínimo noção, você não pesquisou quem é o cara. Então, quase tudo que você aprende aí, ou que você fala, de alguma maneira veio por conta desse cara. É. Entendeu? Então, respeito máximo pelo senhorzinho de 92 anos, que é o Philip Kotler. O marketing tradicional deve muito a ele e o digital também, né? Então, Total. afinal de contas, a essência veio dali, né? Não, eu gosto de falar para as pessoas, a gente, marketing digital é marketing no ambiente digital, não é muito diferente do que a gente aprendeu, do que a gente estudou. Só mudou o A minha formato. base é tradicional. Só mudou o formato agora. Sim, a minha pós na USP, sei lá, 5% foi digital, e um digital que, nem, sei lá, a gente nem usa hoje, assim, sabe? Eu falo a mesma coisa. Eu falo, se eu pegar meu MBA inteiro, eu vejo muito a questão das pessoas que me conectaram, com muita coisa de essência e formatos. Agora, o que eu aprendi de digital não se aplica hoje, não funciona no Sim. que a gente tem de essência hoje. E dentro desse universo da Stage, quais foram os desafios que você teve ali para implementar? Cara, o desafio, primeiro desafio,
criar algo que até então ninguém tinha criado. Ninguém na empresa em si criou uma plataforma de recorrência. A segunda coisa era sobre metodologia, né? A gente vê o mercado digital hoje, todo mundo quer dar aula, todo mundo é um bom professor, todo mundo é mentor, mas a gente sabe que dar aula, criar metodologia não é tão simples assim, né? Não é para todo mundo. Então a gente trazia muitas pessoas muito boas com resultado, mas não tão bom de didática. Então o desafio era a construção de aula, de metodologia, de uma ementa que fazia sentido para o aprendizado das pessoas. A terceira coisa de desafio era como que a gente despertava o interesse nas pessoas de uma empresa que não existia, de uma plataforma que não existia e que não tinha rosto. Porque o maior desafio quando assumi o cargo da Stage, de head da Stage, era você não tem que usar os nossos canais de vendas para vender a Stage. Tem que ser um canal próprio. E aí, construir uma empresa do zero, com metas agressivas, sabendo que os teus, vamos dizer assim, sócios, donos da empresa eram os maiores em suas áreas. Acho que foi um dos grandes desafios. Então, foram esses três realmente maiores desafios. Algo que até então era inédito, novo. A gente não sabia. Eu cheguei a ter 35 pessoas na Stage, no auge. Fazendo produção, contratando diretor de produção que também não sabia daquilo. Não sabendo construir, talvez, aulas tão didáticas. Acho que foi um grande desafio. A gente colocou professores para dar o conteúdo deles, mas eles também não eram didáticos. Então, sobre metodologia de ensino, eu sinto que a gente depois teve esse desafio de talvez não ensinamos tanto quanto a gente deveria. E a terceira era criar uma empresa do zero, uma marca do zero e lançar uma plataforma do zero, sem rosto. Eu acho que foi um dos maiores desafios da minha vida, mas ao mesmo tempo foi onde eu me desenvolvi muito, porque a gente teve que ser criativo pra caramba. Eu ia falar, hoje, nos dias de hoje, fazer alguma coisa sem rosto, onde a gente fala muito de humanização, das pessoas querem ver cara, apesar que você poderia utilizar das pessoas que iam dar esses cursos, mas é difícil do zero, né? E tendo uma oportunidade enorme ali com tantos rostos com influência ali, né? O meu maior desejo era poder usar só um pouquinho do Instagram do Thiago na época, que tinha um custo por lead absurdamente barato, mas não usamos. Então, assim, foi um desafio muito positivo, porque não é desafiador usar essas marcas tão grandes. Eles são muito grandes e são incríveis. A gente usou vários rostos, né? Isso também seria uma hipocrisia minha dizer que, mas vocês não usaram. A gente lançou o Stage com, cara... Com Kotler, com o Kotler, com o Whindersson, com o Simone, com o Thiago, com o Joel. Então, assim, com a Duda, Misha. Foi uma galera muito forte. Então, eram vários rostos que complementavam a narrativa da plataforma de, tipo, era uma escola de marketing digital, né? Então, eu considero um dos meus maiores, ou meu maior aprendizado, assim. E quais seus maiores aprendizados para a vida nesse contexto aí de Grupo Primo que você leva hoje? Para a vida? De todos esses desafios que você teve. Porque você saiu de lá e depois você teve uma outra jornada. Primeiro eu quero que você fale desses desafios e depois desse outro. Cara, acho que o maior desafio do grupo foi que... Primeiro assim, eu vou voltar umas etapas da minha vida. Eu fui um cara que vivi a vida inteira em Santos. É um outro mercado, é uma outra mentalidade, é um outro tipo de perfil de empresas, de empresários. Então, já foi um desafio quando eu fui pro grupo, que eu usava umas terminologias, que eu chegava nas reuniões e eu batia assim o cotovelo com o Rafa, falava, Rafa, tu entendeu o que o pessoal tá falando aí? E, cara, também não. Eu falei, cara, não tô entendendo nada. Então, foi um desafio de entender algumas questões desse mundo mais São Paulo, que era uma novidade para mim, e de performar no caos. Era um dos princípios do Grupo Primo, performar no caótico. E ali eu acho que o aprendizado para minha vida é que o que a gente acha que tá bom pode melhorar. Você falou aí do caos, o Marcelo Jorge falou a mesma coisa, ele veio aqui e aí ele falou do caótico, que é o performar no caos com ordem, né? Exato. Esse caótico. Então, está bem na essência, acho que quase na missão, né, do grupo. Tanto você quanto o Marcelo falaram disso. Sim, por quê? Porque, assim, a gente tinha uma máxima muito legal lá, nas reuniões de terça, o Marcelo participava, né, as reuniões de board. Assim, a gente achava que tava bom uma coisa e, assim, a gente era estimulado, todo mundo, a apertar mais e extrair mais. E que dava pra performar mais. Então, dava pra tirar o melhor ainda, sabe? Eu não sei, assim, se eu cheguei no limite, mas eu quase cheguei no limite. E o Grupo Primo cresceu muito na pandemia também, né? Então, você viu muito isso, né? O Marcelo, acho que foi o terceiro funcionário. Então, assim, teve toda uma estrutura de pandemia que fez um boom. Aí você acompanhou isso. Eu cheguei lá
éramos em 25. Na minha saída, se eu não me engano, 320. Em 1 ano e 2 meses. Entendeu? Então, assim, cresceu. Então, foi um aprendizado pra vida hoje, que eu acredito sobre performar no caos. E, o que tá bom dá pra ficar melhor. Porque a gente tinha meta e, assim, a meta era aumentada do nada. Ah, essa meta, vamos aumentar mais um pouco. E a gente batia. E aí, naquele momento, eu falava, porque eu não acreditava, tá? Às vezes eu falava, não é possível. Eu não vou bater essa meta. Mas aí a gente utilizava, assim, eu tinha que ser criativo e performar mesmo, assim. Sei lá, pensar de uma forma muito disruptiva pra bater aquela meta, acreditando que aquilo agora era a nova meta e era possível. Então, essa questão do performar no caos foi um aprendizado pra vida, assim. Eu fui um cara que sempre empreendi, mas isso me marcou. Talvez não só o Marcelo, mas outras pessoas do grupo tenham sido marcadas por esse princípio. Até hoje. Bacana. Pois é, aprendeu bastante, tanto que agora tem pra vida esse lema, né, de É. estruturação e organização. E por que você saiu do grupo? Por que eu saí do grupo? Eu posso falar, uma boa. Eu tenho uma coisa muito forte na minha vida que é a minha intuição. E eu tento sempre não contradizê-la. E aí eu tive um feeling de intuição que o grupo ia mudar totalmente para finanças e que aquelas plataformas que tinham sido construídas de desenvolvimento pessoal, de marketing e a de tecnologia, que até então estava para ela ser lançada, elas iriam flopar. E aí ia estourar uma bomba, essa bomba podia ser demissões, vamos dizer assim, né? É uma reformulação, as pessoas inflaram e tal. E aí deu um feeling em mim que eu falei, eu não quero para finanças, né? Eu podia até, talvez, não sei, honestamente, se eu teria um cargo lá, dentro da área da Finclass ou companhia, mas eu tinha um feeling de que aquilo ia mudar e eu não queria fazer parte daquilo, dessa mudança, porque eu queria o marketing. Eu queria Quando que você stage. saiu de lá? Eu saí em março de 2022. E aí de lá você já foi direto pra Portugal? Eu fui para Portugal 2 meses depois. E aí, assim, estoura algumas coisas depois, algumas pessoas vão saindo, né, tudo mais. E a minha intuição se concretizou mesmo. Né, de tipo, houveram grandes mudanças, e acho que toda empresa grande tem que fazer mudanças e tomar decisões difíceis, eles tomaram. Essas decisões foram time, eu fui vendo, acho que quase ninguém que trabalhou comigo tá lá. Porque foi desfazendo e tudo mais, e a minha intuição, eu falei, cara, era feeling mesmo. E eu saí pra, tipo, sei lá, viver alguma coisa nova. E aí, nessa viver alguma coisa nova, veio um convite. Até então, ia sair a minha esposa também trabalhava, minha esposa era diretora de produção lá do Grupo Primo. A gente saiu, a gente falou, o que a gente vai fazer agora? Eu falei, não sei. Vamos voltar para Santos, vamos voltar para as nossas coisas. Eu sempre empreendi, então nunca foi um desafio para mim recomeçar ou pensar diferente. Até então tudo bem. A gente recebe um convite. E esse convite é para Portugal, trabalhar com uma profissional de lá. E aí duas pessoas, até então não tinha filho, só tinha 2 cachorros. Falei, vamos se jogar. A gente não tem nada a perder, e aí a gente vai nessa missão Portugal. Quais os maiores desafios do mercado português que você enxerga que são diferentes do que a gente tem aqui? Cara, é muito diferente. Qual que foi a maior crença que eu tive? Qual que é a história com Portugal, pra contextualizar? Em outubro de 2021, a gente gravou com a Suzana Torres, que é uma coach de alta performance lá de Portugal. Ela se conectou com o Joel, ela era do mastermind lá, do grupo do Joel, o Eco. E aí a gente falou, pô, vamos gravar uma masterclass com ela pra colocar na stage. E aí, quando a gente gravou, a gente pensou num plano de internacionalização mesmo da marca. E um dos caminhos mais rápidos é ir para a Europa e vender para português, né? E aí a gente depois vai fazer o backstage do evento dela. Ela, faz um evento bem grande lá, para 6 mil pessoas. O Joel foi palestrar no evento. E a gente ia fazer o backstage desse evento. Que era o projeto de disparar. E a gente foi um pouquinho soberba. Porque a gente não entende a cultura portuguesa. A gente fala muito parecido, quase 100% parecido. E a gente foi pra lá pensando, não, vamos lá, vamos divulgar stage e a gente vai estourar de vender. 6 mil pessoas? Vai fazer 2 mil vendas. De verdade, a gente achava isso. E aí veio o fiasco. Foi bem ruim. Você foi como stage ainda lá? Foi como stage. E a minha esposa ficou um mês lá. Eu mandei a minha esposa produzir o documentário. Mandei minha esposa ficou um mês lá, em Portugal. E aí que começa uma relação com a Suzana também.
Que é por isso que a gente acaba recebendo esse convite. E aí, o que eu senti diferença? Esse foi o primeiro impacto. Por que a gente não vendeu? Porque era tão barato para eles, porque a gente converteu para moeda. Ou seja, custava mais ou menos, se eu não me engano, 80 euros ano a plataforma. E mesmo assim a gente não fez tantas vendas. E aí, quando eu me mudei para Portugal, eu comecei a entender, assim, o porquê que muitos brasileiros não vendem tão bem lá. Eles são diferentes. Culturalmente, eles não são obstinados pelas redes sociais. Eles são muito objetivos. Eles não são encantados. Eles não engajam nas redes sociais. Eles seguem as pessoas. A cultura ela é diferente do país. Eles não são gananciosos pelo empreendedorismo para ganhar muito dinheiro. Não existe, assim, influenciadores como aqui existe. E eles seguem os daqui. E quem segue os daqui são os jovens. Então, os youtubers lá é os brasileiros. Os influenciadores são as menininhas daqui do Brasil. Porque culturalmente eles não valorizam tão isso. E o que eles valorizam mais lá é assim, o astro lá, o jogador de futebol, é a cantora e o ator da TV. Como era nos anos 90 aqui, exatamente. Né? Então, é um pouco disso. E aí, assim, em termos de mercado, é um país muito pequeno, as coisas funcionam muito bem. Muitos profissionais não sentem essa necessidade de crescimento do teu negócio. Por quê? Porque eles vivem mais a vida lá. Então, por exemplo, lá fecha julho, agosto e setembro, praticamente. Eles fecham os negócios que não são turísticos e entram de férias. E ponto final. É um lifestyle muito diferente da gente, né? O europeu, ele tem um lifestyle, tipo, de viver vida. Exatamente. A gente é muito uma coisa mais americanizada de trabalhar, trabalhar, trabalhar. E tem esse impacto total para você vender marketing digital. Porque a gente vende o quê? Honestamente, no Brasil, uma promessa de que isso vai mudar o teu negócio, que vai fazer você ganhar vai ficar rico, ganhar mais dinheiro de uma forma escalável. E você vai conversando com os empreendedores e, tipo assim, eles não querem escalar. A maioria. Eles querem assim, eu quero viver minha vida bem. Se eu pagar as minhas contas, se eu viver bem. O governo dá as coisas lá. Então, a saúde é muito boa, a segurança é absurda, realmente. Então, o marketing digital lá acaba sendo diferente por uma questão cultural. E o que funciona de marketing digital lá? Assim, o marketing digital funciona lá. Entendeu? Ele não funciona na mesma proporção que funciona aqui pra gente. E também para os níveis de precificação. Aqui no Brasil, se vende muito caro as coisas, as pessoas pagam, né? Mas já chega nesse ponto. Mentorias... Porque se eles não dão valor, o quanto que eles estão dispostos a pagar se não pagaram 80 euros no ano em algo que tinha um barato. Netflix aí de marketing? Eles pagam barato. Entendeu? Então, assim, lógico, se a gente vender lá, convertendo a moeda, é muito bom para nós. Mas se você vê a moeda de lá, por exemplo, você cobrar uma mensalidade lá para fazer um trabalho de marketing, o salário mínimo lá do Portugal é uns 720 euros, eu acho. Não sei se atualizando aí, deve estar nessa faixa aí. Você vender para uma empresa esse valor mensal é muito difícil. Não paga. Aí você pensa, aqui é muito... Talvez a gente cobra 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais, né, do que um salário mínimo. E lá é uma questão cultural. Então, assim, se você conversa com o português mesmo e fala assim, quanto você pagaria um treinamento desse, assim, eles falam valores, 500 euros, 300 euros. Muito, né, ainda assim, limite. A única outlier que eu tive foi para Suzana, assim, que eu vi ela vender tickets alto, mas também não era escalável. Entendeu? Então, ela vendia um ticket alto para um número muito pequeno de pessoas. Mas se você pegar o evento que era muito grande, o ticket era muito baixo. Era coisa de 20 euros o ingresso. É isso que eu ia perguntar. No Altice Arena, que foi esse evento, eram 6 mil pessoas, você falou? 6. Era, tipo, 20 euros, 25. Que é nesse ticket, assim, que vai pagar. Então, você vai ver brasileiro vendendo lá, evento presencial, 60 euros, 40 euros, 100 euros estourando. Vai, então... Não é tão simples assim. Eu fui pra lá também imaginando assim, nossa, vou ganhar muito dinheiro. Achava. Mas identifiquei que não era tão simples assim. Só que tem uma coisa muito boa do português. Se ele gosta de você, ele só compra de você. Então ele é muito mais fiel. Né? É muito mais fiel. A taxa de recompra do português é a melhor da Hotmart. É mesmo? Não sabia disso. O português, ele é muito mais fiel. Então, assim, gostei da Carol, vou aprender com a Carol. Ele não sente uma necessidade tão grande de comprar vários outros cursos. Aqui no Brasil já é um pouco diferente, né? Você compra curso de uns 10. Você é fã por vários, você compra vários, você quer ver. Eles não. Então, assim, não que não funciona, mas não dá pra gente acreditar que... Acho que, assim, você tem muito mais projeção financeira de crescer com marketing digital, na minha opinião, no Brasil.
aqui prestando serviço aqui do que lá. Lá são poucas empresas que valorizam e são poucas empresas que têm recurso para pagar um valor justo. Eles vão pagar um valor bem baixo mesmo, né? Porque é uma questão cultural mesmo. Não existe uma discrepância tão grande de valores em Portugal. Não valoriza, né? Um médico ganha mesmo que um caminhoneiro, pô. O médico lá ganha 2.500 euros, um caminhoneiro também. Então, assim, não é, tipo, aqui tem um salário mínimo de 700 e o médico ganha 100 mil, sabe? Lá não é essa disparidade tão grande. Então, acho que isso tem um impacto muito grande cultural. Não é uma ganância tão grande de crescimento. Você fala com o cara tem um negocinho dele, pra ele tá funcionando, tá tudo bem. Você fala assim, quer fazer marketing e tal? Ele fala, não, mas tá funcionando assim. Tá tudo bem, assim. Quando eu tava lá, eu vi uma matéria na TV que 80% dos negócios não tem presença digital. 80. Lá? Lá, 80. Mas você loucura acha isso. que isso é uma questão de cultura? Ou Cultura, porque mas eles vai não mudar. sabem fazer? Eu acho que é cultura, mas é que ela vai mudar. Eu acho que ela vai mudar. E quem muda um pouco dessa cultura lá é o brasileiro mesmo. Porque o que acontece? O português, ele se inspira no brasileiro, mas ele se inspira mais ainda no português que deu certo. Só que quando você vai pegar o mercado, tudo bem que é um mercado 20 vezes menor que o Brasil. São pouquíssimos profissionais portugueses que deram certo. Então, o português que está mais antenado, que quer essa mudança, ele vai buscar esse tipo de conteúdo, ele vai buscar essa informação, ele vai buscar essas referências e, geralmente, ele está colado com o brasileiro, então ele quer mudar, né? Por isso que eles modelam muito o que a gente faz Eles aqui. modelam muito, muito. E até você falando que eles são muito fiéis em relação a essa parte do marketing, compra de uma pessoa, ela vai continuar comprando. Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem tanta concorrência que a gente precisa entender vários modelos de negócio, o que funciona de um jeito, o que performa mais, o que é alguma coisa que alguém te traz que vira chave em alguma coisa, né? Então, a gente acaba comprando realmente, consumindo muitos conteúdos diversos para ir entendendo o melhor formato que se adequa no nosso negócio, né? O que eu sinto de lá, eu não sei se, assim, é um mercado tão promissor. Eu não acho. O país, de certa forma, ele é velho. Mais de 25% da população tem mais de 65 anos. Os jovens não ficam no país. Então, por isso que a mão de obra hoje é brasileira, cada vez mais. Então, assim, o jovem não fica, porque ele quer ir para outros países, porque Portugal é o pior salário da Europa. Então, tem essa barreira. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que, lógico, tem empresas, tem pessoas. Eu vejo que esse possível atraso, essa não questão cultural de tá tudo bem, é uma oportunidade. Por quê? Porque a maioria das pessoas vão mudar. Não tem como. Se você pegar os dados da We Are Social, lá, aquela pesquisa mundial que é incrível, se você vai pegar os dados de Portugal, eu usava muito para dar as minhas aulas nas minhas mentorias em Portugal, os dados mostram que as pessoas estão usando cada vez mais as redes sociais, que elas estão tomando decisões nas redes sociais, que elas estão entendendo mais a rede social. Então é só olhar o dado. É uma questão de ser tranquilo assim. Uma hora vai ter mais oportunidade, porque o cara vai entender assim, cara, eu preciso me render a isso. Né? E naturalmente é uma transformação digital que vai fazendo, né? As coisas vão mudando, de modo geral, a tecnologia tá vindo, é até uma das coisas que eu vou comentar aqui depois, te perguntar, mas eu vejo que até a população mais idosa está, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente diz, por exemplo, Facebook é muita gente mais velha, mas eles entram em outras redes também, eles estão consumindo muitas redes por aqui também, então talvez isso esteja acontecendo lá agora. Né? Não, com certeza. Com certeza. Assim, lá é muito forte o Facebook. Ainda. Você vai pegar um TikTok da vida, ele é bem fraco. Ainda. O Instagram tem o seu crescimento. Então, assim, é uma questão, talvez, do tempo do país. Quais né? as redes que melhor funcionavam lá? Assim, pra mim foi o Instagram. Né? De tudo que eu fiz lá, do tempo que eu fiquei, foi o Instagram que performava mais. Inclusive, com a expert que eu trabalhava, ela nunca tinha feito um lançamento pelo Instagram. Ela não batia mais que 300 pessoas numa live. E aí, com a gente lá, a gente chegou num número de 2.400 e poucas pessoas numa live. E pra ela foi surpreendente. Porque ela se comparou, assim, até com o Brasil. Ela falou, pô, isso no Brasil seria quanto? Eu falei, lógico, eu não posso comparar. Porque a gente tá falando de uma região desse tamanho, que é o estado de São Paulo. Mas se eu for comparar por tamanho do país, multiplica por 20. É o tamanho que você teria numa live do Brasil. Né? Então, mostrou para ela, assim, que algumas coisas estão mudando, que alguns comportamentos estão mudando. Então, o Instagram estava funcionando bem. O
Uma coisa curiosa lá, não sei se talvez por ela, mas aqui a gente se conectava com pessoas mais velhas lá. É muito engraçado isso. Porque, não sei, assim, talvez o jovem lá, são poucos jovens que estão em Portugal. Então, eles saem para trabalhar em outros países ou até empreender em outros países. Então, quem tá querendo essa mudança são pessoas mais velhas. Então, uma coisa engraçada, a minha faixa etária das minhas mentoradas eram 40 a 45 anos. Aqui no Brasil, se eu fizer isso, com certeza vai bater uns 25, 35. Olha que louco, tipo, é essa galera mais velha. Porque a galera mais nova, assim, não empreende, ou não tá querendo empreender. Então tem muitas coisas diferentes, mas... Ou o não quer Instagram empreender lá, funciona, né? Ou não quer empreender lá. O que acontece mesmo, né? Então, a maior comunidade de português, acho que é na França, tem mais de 1 milhão. Uau. É porque tem países lá que você ganha muito mais, né? E esse é o bom de estar na União Europeia, né? Sim. Ter esse trânsito Porque o muito meu bom. pequeno agora recebeu essa benção Pois aí, né? é, ia chegar nisso. E aí você Eu tô me volta... antecipando, eu tô me você tá antecipando. dando spoilers já. E aí você volta, começo do ano, né? Voltei em janeiro desse ano. E aí a gente ficou falando, quando vai ter o nosso almoço? Nosso almoço é o quê? Mês passado. Sim. 8 meses pra marcar um almoço. Foi tudo isso? Foi, não foi? Acho Pô, que tu me foi. enrolou pra cacete, né? Ah, eu, né? Mas desse almoço saiu ainda esse podcast, olha que Sai bom. esse podcast, é verdade. E aí você volta de Portugal, não só mais você, Lara e os cachorros, e vem Miguel junto. Veio meu filho junto, que é um português. Me enrolei aqui no fio, tá? Mas já me desenrolei aqui. Já tudo deu certo aí? tudo certo Funcionou? aqui. Então tá bom. Então, meu, quando a gente decide ir pra Portugal, logo depois a gente descobre que a gente tava grávido. E aí a gente pensa assim, a gente deu a nossa palavra. E eu sou um cara de palavra. E aí eu falei, eu vou. E na época minha família ficou super preocupada. Falei, você vai ter um filho lá? Como é que vai ser? Eu falei, meu, eu disse que eu ia. Vou tentar a vida lá e vamos ver. E se não der certo, eu volto. Nunca me pegou isso de, pô, mas se não der, você vai voltar? Uai. Até porque eu não saí do Brasil pra tentar a vida em Portugal, porque eu estava bravo, chateado ou qualquer coisa com o Brasil. Não tenho problema nenhum com o Brasil. Eu saí porque era uma possível oportunidade de negócio. E a gente foi, vamos ver. Se não der certo, a gente volta. Né? Então acaba não dando certo. E parte de não dar certo é cultural. De divergências culturais, de opiniões, de princípios e de valores. E aí me pegou muito. Porque eu fui entender a cultura portuguesa e eu falei, pô, eu sou diferente pra cacete. Então não vai rolar. E tá tudo bem, né? Porque eu fui ousado, né? Querer ser sócio de pessoas que até então eu já não tinha convivido, que são outra cultura, outro país, era um risco. E aí, nessa brincadeira, meu filho nasce lá. E aí, quando ele nasce, a gente já tinha decidido voltar pro Brasil, mas eu não podia voltar. Né? A gente teve que esperar pelo menos aí uns 45 a 2 meses. 45 dias a 2 meses pra poder voltar. E aí, em janeiro, eu volto. E aí, volto com o convite do Joel, né? Pra poder assumir aí algumas operações na JQ. E aí, então, a gente quase ficou lá. Porque eu tinha decidido empreender. Porque, assim, aconteceu uma coisa muito legal lá. Eu tive mais visibilidade e cresci mais a minha imagem em Portugal do que aqui no Brasil. Tudo bem que eu nunca forcei minha barra aqui pra crescer, mas... A gente tava muito bem relacionado lá, a gente já tava com grandes players, a gente já tava palestrando, a gente tinha feito evento, a gente já tinha feito mentoria. A gente já tava, cara, se conectando muito bem com grandes players e personalidades do país, né? Então, assim, isso foi muito positivo. E aí a gente falou, vamos arriscar, ficar aqui, eu voltar. Mas aí, nasceu meu filho, teve uma palavrinha que me pegou, segurança. Família, né, também. A segurança me pegou mais. Mais? É porque se der lá errado lá, vou pedir ajuda pra quem? Não tinha ninguém lá, né? Aqui a gente pega as trouxas, enfia no quartinho lá da mãe e tá resolvido, né? SOS, né? Então foi uma volta por segurança. Claro que pesou totalmente a rede familiar, a família. Começou a dar aquele sentimento de criar o meu filho longe dos tios, das avós, dos sobrinhos, dos primos. E aí a gente decide voltar em janeiro. E aí eu volto já pra Alphaville e assumo... Na verdade, um pouco antes eu assumi já o cargo lá em Portugal mesmo, né? E fiquei online pelo menos quase 2 meses. Aí volto pra cá presencialmente. Bacana. Hoje, eu vejo que esse mercado que a gente estava falando, né? Por exemplo, da Stage, mercado digital, ele fez um boom muito grande de conteúdos e produção e as pessoas consumindo isso.
Hoje eu vejo que ainda tem muita gente construindo conteúdos para as redes, querendo vender curso, mas ele já não tem mais essa adesão. As pessoas deram uma cansada. Você concorda ou não? Ou você vê alguma outra forma Depende. diferente? Depende. Sabe, eu vou dizer a parte que eu não concordo. Uhum. Se fosse isso, as pessoas todo ano não estariam batendo recorde de lançamento. Acho que tem um ponto aí. Esse ano a gente teve um menino aí que fez 9 dígitos no lançamento. Foi recorde. Até então, ninguém tinha feito isso. Então, naquele momento, quando eu vejo isso, eu falo, tá, as pessoas não cansaram. Porque o moleque bateu o recorde, então não tá saturado. 9 dígitos. 9 dígitos. 102 milhões, para ser exato. Então, não tá saturado. Eu acho que o que mudou é que tá mais profissional. Antes, era 2015, quando a gente falou ali em mato, o custo por lead era mais barato, era mais fácil você ser convencido por qualquer pessoa que falava ou se comunicava bem. Muitas vezes a gente não conseguia saber se ela tinha realmente aquela autoridade, tinham poucas pessoas para competir, então tinham poucos competidores. Hoje tem muito mais. E daquela época para cá, se você, eu não nem vou fazer isso, mas quantos que você seguia que eu segui também que já nem existem mais? Um monte. E quantos que surgiram de, sei lá, do ano passado pra cá? Surgiu gente nova. Surgiu gente nova que engoliu um monte de gente que tá 3, 4 anos falando aí, que era hypadaço. Então, eu acho que, assim, não morreu. Eu acho que ele continua crescendo muito. Eu acho que tem muito espaço. Ele só tá mais profissionalizado. Ele tá mais maduro. Porque, assim, a gente sempre, talvez de uma forma menor, mas a gente sempre quis aprender algo. As pessoas vão continuar querendo aprender algo. As pessoas vão continuar querendo se desenvolver. As pessoas vão continuar querendo aprender uma nova habilidade, progredir na carreira, progredir no negócio. Então, elas vão buscar essa informação na internet e vão buscar em cursos, mentorias, consultorias, qualquer coisa. Agora, a questão é que, assim, de quem? Então, tem gente que tá vendendo muito ainda, tem gente que vende menos. Então, eu não acho que... Tá, agora eu vou te dar uma outra visão aqui. Aí eu quero a sua opinião sobre. É que eu acho que o que acontece, que aí eu não gosto, que eu acho que não é legal, mas tá tudo bem, respeito, é que as pessoas, elas estão entrando na internet elas querem aprender como que um curso para vender para outras pessoas como que você vende um curso na internet. É isso. Isso que é o que a maioria das pessoas estão fazendo. Então, tipo assim, como que eu aprendo a ensinar as pessoas a criar um curso e vender na internet para eu criar o meu curso, ensinando as pessoas a criar o seu curso para vender na internet. E elas querem ganhar dinheiro com isso. Essa é a maioria das pessoas que estão fazendo. Mas eu fico pensando assim, ninguém te ensina a atender um cliente direito. Ninguém te ensina a responder no WhatsApp de forma bacana. Ninguém te ensina gestão. Ninguém te ensina gestão de projeto. Te ensina a lançar um curso online. Pra você aprender e vender outro curso online. Olha a quantidade de oportunidade que a gente está tendo aqui de insight, de produção de conteúdos que de fato façam sentido, né? E eu concordo com você. Mas eu quero a tua opinião sobre também. O que você acha? Porque você acha que tá saturado? Que mudou? O que você acha? Eu acho que tem um volume muito grande. A hora que você entra, por exemplo, numa Hotmart que você falou, tem muita gente. Você acaba não sabendo nem o que você olha ali para escolher, né? Então, as pessoas, elas estão colocando um all-in no digital. Essa é a minha percepção de querer enriquecer ali. E não é esse o formato, né? Eu acho que existem várias outras coisas antes de como ensinar, de como você gerar valor para as pessoas terem uma percepção e relevância da sua autoridade, para daí sim você começar a monetizar em cima, né? E eu acho que não existe essa fórmula mágica de transformação do digital nessa proporção. Eu vejo muita gente que era muito de bastidor e tem aparecido. Pra caramba. E que é importante porque traz uma bagagem completamente diferente. E o propósito, inclusive, do Tecla SAP aqui é trazer muita gente de bastidor. Então, a gente trouxe nomes aí de pessoas que a gente nem imagina que está por trás de tanta coisa, que já fez tanta coisa, e tem uma bagagem enorme para falar de cases, de histórias e de inovações, e não está aí nesse digital. Então, até algumas pessoas dizem, minhas redes são fechadas. Então, até o que você falou do Kotler, de poucos seguidores, tanto faz, né? Não é isso que vai fazer a parte intelectual, ou a quantidade de seguidor ali não é tão relevante para ele. Né? Depende muito do modelo de negócio, depende muito de onde que se trabalha. Respondi essa pergunta? Respondeu. Eu vou fazer outra agora aqui. Vou inverter esse podcast aqui. Olha só. Mas você fez uma coisa esse ano, profissionalmente, que eu concordo. Eu falei no podcast da Tia do Inglês isso. Você foi pro front, de forma digital. Tá?
E eu acho que, dependendo do business que você tem, do negócio que você tem, eu acredito que hoje um dono, um CEO, um CMO, é importante até ele pro front. Eu queria a tua opinião sobre isso. A pessoa que tem um negócio, você tem um negócio, você não é uma pessoa que vende infoproduto, você tem uma empresa, você tem uma agência, você presta serviço para outras empresas, mas você foi pro front. Qual a importância disso foi pro teu negócio? O quão importante isso foi pro teu negócio, você ter ido pro front e aparecer mais, ter mais presença no digital? Essa foi uma briga minha com o seu irmão, né? Por alguns meses. Porque eu não queria aparecer. Eu nunca quis aparecer. Tenho 20 anos de carreira, de especialização e tudo mais, e não queria. Eu entendia que eu tinha que estar fora disso, aparecer em algumas coisas, mas não para esse front de expansão. Até que eu entendi que é relevante. As pessoas querem ver. E eu falo tanto para os meus clientes, humanizar redes sociais deles, aparecerem, e eu não fazia. Sim. Mas porque eu não via que era importante para uma agência, né? E foi super importante, realmente. É um desafio para mim aparecer, é um desafio de muitas coisas que eu tenho eu falo, eu tô na minha zona de talento, não na minha zona de conforto. Então, cada podcast é uma melhoria, cada palestra que eu vou dar é uma melhoria, cada reunião diferente para equipes que eu faço acaba sendo uma melhoria que a gente vai vendo no dia a dia, mas conteúdo tem. Sim. Só a forma como ela é colocada hoje para muito mais pessoas. E o que eu tô gostando muito disso são os feedbacks, de como tem muita coisa que ajuda, o quanto que tem insight. Então, todo mundo tem um pouquinho para mostrar, né? Então, isso é algo que, apesar de não ser super confortável para mim, hoje é menos doloroso. Tá ficando. Mas, cara, eu tenho uma teoria baseada em nada mesmo, mas... É porque eu acho que as pessoas que têm o teu perfil, assim, que tem um negócio físico e tem um perfil que pode potencializar e usar a internet a teu favor, ela tem que ir pro front, sim. Quando eu digo front, entenda que não quero que você venda produto, ou que você se torne a maior influenciadora, que você seja uma Virgínia. Não, mas eu acho que ir pro front, cara, eu acho que você é o melhor canal de aquisição do teu negócio. E eu entendi muito isso também, que eu não quero ser famosa e não Sim. quero ser uma influenciadora, eu quero ser autoridade dentro do meu segmento e dentro do meu negócio. Então, eu entendi que isso é importante para pessoas de marketing, é por isso que eu não trago uma coisa muito ampla, por exemplo, dentro do meu podcast ou na minha coluna na Exame, eu trago coisas que são nichadas para o conceito do que eu posso falar, que eu tenho aí o domínio de assunto, né? Sim, não, porque pensa, assim, você é um canal de tração. Eu acho que você é o canal de tração talvez mais barato da sua empresa. Então, o seu custo de aquisição para o cliente, mais barato. Você tem uma questão que também eu já posso te conhecer e ver o teu jeito, se eu gosto de você. Como é que você fala, como você se comunica. Tudo isso tem um impacto para eu também querer fazer negócio com você. Então, eu acho que só tem benefícios, né? Hoje, uma pessoa... E tá acontecendo essa movimentação. Cada vez mais eu sinto que os donos de empresas, CEOs, CMOs estão indo pro front. Porque eu acho que isso beneficia, sim, o negócio deles. Você acredita que essa é uma grande mudança que está acontecendo no mundo digital hoje? Cara, acredito sim. Acredito porque... Pô, se a gente pegar grandes C-levels aí, tem alguns que foram pro front. Alguns estão até largando suas carreiras, vai pro front, né? E alguns que não vão largar sua carreira, seus negócios, mas vão pro front, porque eu acho que eles entenderam o potencial que tem pra empresa deles e até, acho que... Cara, acho que também o valor da empresa, esse cara que vai pro front. Porque o cara dessa grande empresa pega vou dar um exemplo aqui, sei lá, uma Cris Junqueira, que tá mais acessível agora. Você vai ver ela num podcast ali, você vê ela num evento aqui. Cara, ela foi o grande bastidor de uma empresa bizarra, de uma grande empresa brasileira e unicórnio. Então é legal saber o que essa pessoa faz, o que tá por trás da mente dela. É o que você faz aqui com o podcast, trazendo as pessoas do bastidor. Porque as pessoas dos bastidores antigamente não tinham voz, né? Exato, as pessoas... E é exatamente essa contramão que eu quis trazer, porque eu sou de bastidor. Então, eu quis trazer exatamente as pessoas que têm conteúdo super rico, têm histórias sensacionais e que isso não é mostrado no dia a dia. Então, trazer na contramão disso, eu acredito que tem muito mais conteúdo relevante do que como gurus, né, de marketing ou de qualquer outra coisa que falem dentro do digital com cursos. Aqui tem muita coisa que pode aplicar dentro de negócio e mudar muito o game, né? Eu acho que tá acontecendo muito essa movimentação e ela é importante,
né? Hoje, a maioria dos caras que me ensinam mais de marketing digital, da bolha que eu vivo numa bolinha do infoproduto, todos eram bastidor. Todos E eram bastidor. até legal você falar isso, dessa bolha desse lançamento, né? Hoje, dentro desse digital, como que você acha que as pessoas... Como se diferenciar aí? Vamos lá, eu acho que tem várias coisas que as pessoas falam na internet aí sobre crescer e tudo mais, mas tem 3 pontos que eu acho importante que eu considero que por que pessoas crescem na internet. E a gente pode usar exemplos até os grandes players. Primeiro, autenticidade. Ponto. Cara, seja você. E talvez as pessoas gostem ou não de você, mas seja autêntico. Todos esses caras grandes na internet, eles são quem eles são, na minha opinião, porque eles são autênticos. E aí as pessoas modelam e copiam eles. Eu não sei se eles ficam se inspirando nos outros Instagrams da vida. Eles fazem o que eles querem, do jeito deles, colocam a verdade deles, sem seus principais valores. Então, eu acho que uma forma de diferenciar é a autenticidade. A segunda forma de se diferenciar, pra mim, é comunicação. O que todos os players grandes, na minha visão, hoje têm em comum? Que eles são extremamente bons comunicadores. Seja escrevendo, seja falando, seja palestrando, seja nos stories. Pega uma Virgínia, pega um Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia é um comunicador bizarro. E eu ainda Ele aplico mais uma prende. coisa dentro do que você está colocando. Qual? Comunidade. Também. A sua comunidade é aquela bolha que tá ali com você sempre. E a tua comunidade, ela vai ter, assim, por quem você é, pelos teus princípios, pelos teus valores inegociáveis, Uhum. pelo teu estilo de vida. Que aí as pessoas conectam isso. Porque o ator de hoje, o famoso de hoje é o influenciador. Que antigamente a gente era as pessoas da TV. O que aconteceu na TV antes? Era muito famoso um ator porque ele era muito midiático. A gente era uma referência que a mídia influenciava a gente, basicamente. A gente era influenciado pelas novelas, pelas grandes novelas, pelos grandes artistas, músicos. Eles eram os grandes influenciadores. E aí, quando a gente via algum comportamento do qual a gente não concordava, a gente perdia o brilho por aquela pessoa, né? Porque a gente só via uma coisa, capa de revista e atuação. A gente criava um fanatismo por uma pessoa que a gente Personagem. não conhecia. E aí, hoje, a internet possibilitou eu te conhecer. É muito difícil uma Virgínia ter máscara todos os dias. Ela é o que é, ela é influenciadora que ela tem a audiência que ela quer, porque ela é autêntica, ela é o jeito dela. O Carlinhos Maia é a mesma coisa, o que ele fez lá com a família dele, com a vila dele, é absurdo de incrível. Porque ele criou uma comunidade por ser quem ele é, pelo jeito dele, pelo comunicador, pelo humor, pela graça. Então, eu acho que hoje, assim, dá pra se diferenciar, mas é por esses caminhos, assim. Hoje, se você perguntar pra mim, você iria pro front? Iria. Seria se inspirar em alguém zero? Não Do estudar, Marcel Russo. não estudar ninguém, velho. Eu ia estudar todos os livros. Falar como eu coloco a minha identidade aqui, como é que eu coloco o meu jeito de comunicar aqui, e se a pessoa gostar de mim. Esses dias eu postei um Reels. Muito bobo. Que é o. Não sei se você viu, que é o do Lucas Luco e eu. Expectativa versus Ah, eu realidade. vi, achei. Eu vou falar ainda dessa outra parte aí com o. Sabe qual é a minha principal? Existem 24 forças de caráter. Sabe qual é a minha principal? Humor. Quando eu mandei o teste pro Joel, eu já falei assim, puta que pariu, sério, irmão. Podia ser criatividade, amor ao aprendizado, humor. E é meu, cara. Eu Só que as levo humor pessoas- tudo. Então, Então, é se eu muito for mais pro front leve. hoje, vai ter humor, porque sou eu. Antigamente, quando eu tentei front algumas vezes, eu acho que era muito sério, assim. Não sou, velho. Aí não conecta, né? Não sou. Sai da sua essência. Então, assim, autenticidade, comunidade, comunicação. E, cara, vamos ser honestos, dependendo do nicho que você vai atuar, conteúdo, velho. Se você não tiver no mínimo de profundidade no que você fala, velho. Você precisa saber do que você fala, né? Porque senão também Não. você vai chegar lá pra não dizer nada com coisa Esses nenhuma. caras todos, eles são muito bons. Entendeu? Eu chamo de todos de outliers, assim. Eu tenho as minhas... Conto no dedo das duas mãos, os outliers do mercado digital. Eles são diferentes de verdade. Alguns eu tive a oportunidade de conviver e é bizarro. É diferente mesmo. Hoje, no grupo, você convive com um outlier aí, né? Dentro da sua... Convivo. Teve um outlier dentro da minha casa, né? É, então, não é só na empresa, é na PF, na PJ. E hoje, quais são os produtos que você está como responsável e os desafios que você tem hoje de carreira? Carreira. Tá bom, meu maior desafio na carreira hoje é
É o Performance. Performance, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, ele é uma empresa de educação voltada mais à qualificação profissional. Tinha um lado muito mais alta performance e era visado mais para saúde ali, né? Desenvolvimento pessoal, saúde. Hoje não, Performance é uma empresa voltada aí vamos dizer, um soft skills da vida, a capacitação profissional. Então, eu tô à frente dessa empresa que tem um objetivo aí, se a gente for bem transparente, o objetivo de qualquer empresa é vender. E você tá no front aí também. Você dá aula ali. Então, me colocaram pra fazer umas coisas aí, cara, né? Foi um desafio. Foi um desafio porque, assim, eu dou aula de assuntos que eu até convivo, aprendo, vivo, mas não foi muito o que eu estudei, né? Então, eu não dou aula de marketing. Eu dou aula de comunicação, Mas eu podia. dou aula de liderança e eu dou aula de pensamento estratégico, mas não, é que não tem, né? Não tem nada de marketing hoje. Então, meu desafio hoje é fazer essa empresa crescer. Ela fez um ano agora, né? Agora em agosto. Então, é fazer crescer dentro dos objetivos, das metas estabelecidas, criar produtos que realmente transformem e qualifiquem as pessoas. Então, a gente está nessa missão de cada vez mais melhorar esses produtos para as pessoas realmente terem um aprendizado e poderem crescer nas suas carreiras. E claro que crescendo nas suas carreiras também elas estão crescendo como pessoa, no seu autodesenvolvimento, né? Então, meu desafio hoje é o performance. E esse desafio é, como você disse, no mundo cheio de de muitas marcas, me diferenciar, criar produtos melhores e, aos poucos, criar um produto que não dependa de um rosto. De novo. De novo. E falando aí de criar produto, como que você analisa a audiência para criar um novo produto? Assim, o que a gente mais faz para analisar a audiência e criar outro produto é pesquisando com os próprios alunos que a gente tem. Hoje, o Performance ele foi reformulado 100% e foi construído na dor e nos desafios dos alunos que a gente pergunta, realmente. Então, assim, que transformação que você teve? O que você buscava? Qual que é o desafio que você tem? Qual que é a dúvida que você tem? Qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo? Você quer aprender presencialmente? Você quer aprender online? Você quer formação? Você quer imersão? Você quer treinamento? Então, a gente faz várias perguntas pra gente se basear. E aí, outras coisas que a gente usa para tomada de decisão são dados do mercado, né? Então, a gente recentemente pegou uma pesquisa que saiu esse ano, em maio de 2023, sobre o futuro do trabalho, sobre as 15 principais competências. E aí, a gente entendeu ali quais dessas 15 competências que a gente consegue preencher. Porque são das competências desejadas para os próximos 5 anos. Das 15 eu não consigo preencher todas, mas algumas sim. Então, a gente também foi adaptando o que a gente ouviu dos nossos alunos com o que o mercado está desejando, que o mercado está querendo, para ir encontrando e construindo soluções para atender essa demanda aí, como empresa. E desse mercado, nem todas a gente atende, né? Isso é fantástico. Escutar o seu próprio cliente, que já te conhece, você já entende do negócio minimamente. Para vender para ele de novo é muito mais fácil. Se você já está escutando o que ele quer, a chance de você ser assertivo é muito maior, né? Um exemplo muito legal. A gente reformulou 100% performance. Você já fez performance? Eu já comprei performance. Você fazer e comprar são coisas diferentes. Então, assim, a gente tinha sempre vendido, então você é a nossa aluna, você ganhou toda o novo performance. Então, o que a gente está tentando fazer também? Ouvir os alunos antigos das turmas anteriores e falar assim, ficou melhor ou pior? Então, a gente tem tido feedbacks muito legais. Então, eles sentem falta assim, mas tinha uma aula muito legal que o João deu sobre esse assunto e não tá mais na plataforma. Pô, tá bom, vamos voltar a essa aula, então. Mas sabe porque eu falei disso A gente já conversou disso. O digital não me pega mais, comprar um curso online. Já te falei. Por isso que eu te fiz essa pergunta do digital. Você acha que ainda tem esse consumo todo nas compras no digital? No presencial, você me leva. Agora, para me tomar um tempo para ficar no computador. Então, mas é o teu perfil. É o meu perfil. Quando a gente pesquisa, tem respostas assim mesmo. Eu prefiro online. Não, principalmente para quem está longe, né? Eu vejo quem está longe tem um custo de investimento para poder estar presencialmente, né? Logística é muito diferente. Mas para mim eu me conecto mais, porque tem a questão de contato com pessoas, entender outras coisas. Para mim é o perfil diz que a gente é muito o né? O influente daquela coisa de querer ter esse contato. Para mim também, mas tem uma que eu perco foco mesmo. Eu perco o foco no online muito rápido. Eu tô aqui, quando eu vejo, eu tô vendo outra coisa já. Já tá no celular. Aí, não quero mais. Velocidade 2, eu já nem tô entendendo o que o cara tá falando. Entendeu? Então, assim,
consigo contrabalancear, mas hoje eu sou um cara que prefiro me põe numa sala de aula 20 horas, 2 dias e tchau. Do que 20 horas, 1 hora por semana. Eu Quero me prefiro. matar. Mas eu sei que tem pessoas que preferem esse 1 hora por semana. Então, assim, é atender Tem todas as mercado pra pessoas. tudo. A gente voltou forte pro presencial, né? A gente tem lá dentro do Office, que é o nosso escritório, que ficou bem, de performance, a gente tem um centro de treinamento. Então, tem algumas formações e treinamentos hoje que são presenciais, porque exige que é presencial, é um público diferente. Eu acho que é perfil, tá? Então, por exemplo, nosso treinamento de liderança, eles são 2 dias. Era 1, agora virou 2. Cara, é um treinamento para o cara que é líder, C-level, dono de empresa. Ele tem ticket alto. Esse cara, ele fala, vai tomar 2 dias da minha vida. Então me entrega tudo em 2 dias. Não queira me tomar 12 semanas. Aí fala, amigo, na 3ª aula já era, já te deixei. Exato. Tanto que o performance tem uma certa... Tem um porquê dele ser 5 semanas também, tá? Porque o performance dura 30 dias. Em termos ele é muito intensivo, mas é 30. Por quê? Porque quando tu já tá começando a ficar de saco cheio, acabou. Entendeu? Porque tu pensa, 30, é uma aula por semana. Tá, uma vez por semana, 2 dá. Na 4ª semana tu acabou. Isso funciona muito para quem tem uma rotina organizada, que não é o nosso caso. Então, assim, eu acho que isso também, porque se eu já perdi uma aula, já perdi tudo, entendeu? Aí você voltar numa outra aula, no meu caso, não funciona mais. Na pandemia funcionava. Não, cara, foi desafio. Eu fiz minha última pós, eu fiz de gestão de projetos. E foi 100% online. A minha USP foi 100% online. Foi desafiadora. Foi desafiadora, tanto que, assim, na reta final eu tinha 1 mês pra terminar tudo. Aí eu fiz 80% do curso em 1 mês. Porque eu falei assim, puta, eu não vou terminar, rasguei dinheiro, né? Mas eu entendo, mas, assim... Existe para todo mundo. Existe pra né? todo mundo. E outra, né? A gente tem que pensar que a gente tem muitos alunos em muitos lugares muito distantes, que seria muito caro pra esse cara vir aprender com a gente. Não é muito acessível, Tem né? que ser Isso acessível, acho que né? funciona super bem. Então, essa parte da internet, ela é maravilhosa. Você pode estudar do conforto da tua casa, se você tiver disciplina, né? E você pode aprender uma competência, uma habilidade, realmente, talvez você morando muito distante de onde você mora, tem na internet. Então, essa hora, assim, para algumas pessoas que moram muito distante, não tem outro caminho, né? A gente mora aqui em São Paulo, né? Todo dia tem alguma coisa boa acontecendo. Esse cara muito distante, ele fala assim, ou eu estudo online ou não estudo, bro. Para se diferenciar no mercado dele lá, Exato, não é tem isso. pra onde correr. Aham. Porque vai vir aqui uma vez ou outra pra um evento em São Paulo. Pensa o cara de Manaus, eu tenho umas amigas lá de Manaus, né? Que a gente se encontrou no Gramado Summit. Eu perguntei, eu falei, cara, Gramado, Manaus, quantas horas de voo? Tipo, é umas 5, 6 horas de voo. Eu falei, quanto que é a passagem? Quanto tá pra vocês estarem aqui? Tipo, cara, uma grana. Do cara de Manaus vir pra São Paulo é, sei lá, 5 pau de passagem, hospedagem, alimentação, mais o custo que ele vai fazer. Assim, cara, é difícil. Quase a quantidade de horas que ele vai para Miami de Manaus, né? Acho que Manaus, Miami Dá é 6, 4, 7 5 horas, horas, sei né? lá. Não, acho que até menos. 6, É não, pertinho. 5. Então, mais perto, enfim. Então, é mais rápido você aprender em Miami do que... Melhor também. Ô Marcel, falando em Miami, você falou de questão de internacionalização de marca, né? E eu tenho notado nessa parte, né, da JCO, uma questão de furar bolha em muita coisa. Bastante. De questão de marca, de crescer não só na parte de mentoria, de palestras, da forma acadêmica, de se criar conteúdos, enfim, mas de se associar com collabs em algumas coisas. Então, tem JCoff, tem vários outros produtos, e agora, é por isso que eu falei do Lucas Luco, porque era a roupa, né, que você estava fazendo a brincadeira com Rafael Steffens, que é uma marca que nunca se associou com nenhuma pessoa. Nem a Carmen. Então, e eu achei super legal, e aí eu quero entender exatamente assim, como furou essa bolha? Se teve Shark Tank que funcionou isso, se é visibilidade que ele está tendo em outros modelos, e o porquê de vocês estarem fazendo isso com a marca, né? Saindo da questão autoridade para indo para uma coisa influenciadora. Tá bom. A questão internacional, acho que é realmente um desejo, né, do Joel. Acho que ele alcançou, acho que, cara, patamares no Brasil que eu não sei muito pra onde ele teria que ir agora, honestamente. A não ser que ele queira ser ator da Globo. Acho que não quer, mas talvez pode mudar de ideia. E aí, é realmente o desejo dele de ter uma carreira internacional. Essa carreira internacional, não o brasileiro que vai pra fora palestrar em português, né? É o brasileiro que vai pra fora palestrar em inglês. Ele já palestrou Então, isso, agora também. palestrou.
lá na Estônia, em inglês. Então, isso faz parte de toda dessa expansão da marca, porque ele realmente ele tem muitos brasileiros, mas, pô, se a mensagem é tão boa, e a mensagem dele é uma mensagem, cara, que, na minha opinião, serve para qualquer pessoa. A mensagem do Joel inspira qualquer pessoa. Talvez é diferente de um advogado, que leis, tudo é diferente. Mas a mensagem dele, de uma forma geral, pode impactar e conectar com outras culturas. Então, acho que esse é o projeto de internacionalização. A outra coisa de marca de roupa tem, acho que, um lado de exposição maior de marca mesmo, de estar em outros canais, em outros lugares. O Joel, tendo uma parceria com a Carmen Staff, com a Rafa Staffas, atinge outras pessoas, atinge um outro canal, uma outra mídia, porque ele vai ter meio que totem, se eu não me engano, nas 519 lojas da Carmen, que tem milhões de cidades e acho que 19 países. Então, Ajuda na internacionalização, né? O reforço. Reforço de imagem também, do tipo assim, nossa, aquele cara da internet, né? Outra coisa é a diversificação de negócios mesmo, ou seja, ele é um cara que tem uma grande mídia, vamos dizer assim, então ele diversificar em moda, suplemento e qualquer outros negócios, Conioca, né? Uma franquia de micro franquias, né? Que acho que eles chamam. Mas acho que o principal também foi que as marcas começaram a procurar também. Então, foi assim, ele acabou rompendo a bolha, algumas coisas foi o Shark Tank, acho que ele rompeu bastante a bolha, estreia na segunda-feira agora. Não sei quando vai ao ar aqui, então não sei se é segunda-feira, então nem vou falar a data que estreia numa segunda-feira aí. E o Shark Tank trouxe essa exposição, o crescimento dele abriu os olhos para outras marcas, e aí ele começou a se tornar um cara desejado para fazer campanhas, né? Eu fechei uma grande campanha esse ano para ele com o Mercado Pago e o Mercado Livre. E a gente foi gravar, foi uma diária, eu fiquei boa parte, e foi basicamente assim. Eu falei, pô, quem fazia isso antigamente era ator, cara. E você hoje é desejado. Por quê? Porque é um cara que tem uma influência, né? Ou conecta com aquela audiência. Então, isso ele também tá aproveitando. E aí tem uma coisa também no último, assim, que é porque ele curte mesmo, velho. Ele é showman, né? Há uns exatos 14 anos atrás, a gente foi numa loja no shopping. A gente olhou uma loja, a gente ligou pra dona da loja, a gente foi ver pra alugar uma loja no shopping. Que a gente queria montar uma loja de roupa. A gente sempre curtiu roupa. A gente fala pano, vestimento, roupa, a gente se vestiu muito parecido. Então, quando surgiu a oportunidade da Rafa Steffes, foi um sonho também. De ele ter uma marca de roupa. E forte, né? A marca dele, Joel, estampada numa grande marca. E brilhou os olhos dele, vamos fazer um desfile, mano. Ele tem noção, a gente vai fazer um desfile. Então, ali era sonho da gente, moleque, pô. De quando, há 14 anos atrás, a gente foi ver pra alugar uma loja num shopping, sem o menor critério, sem dinheiro, sem nada, porque a gente achava legal ter uma loja de uma marca de roupa, cara. Quantos anos de diferença vocês têm? 4. 4. Quem é mais velho? Hã? Quem é mais velho? É o Joel. Viu? Mas é porque eu sei. Podia ter falado outra coisa, tá? Eu e a Ana Lu, a gente tem 4 anos de diferença também. Mas eu não sei quem é mais velho. Eu adoro quando falo isso. Mas eu acho que é Fica você. louca comigo. Sou eu. Sério? Pô, pode cortar essa parte. É porque ela tem esse ar sério. Ela é muito Talvez mais seja. séria. É isso. Porque o João adora falar assim, pra qualquer pessoa, ele me apresenta assim. Gente, esse aqui é meu irmão, Marcel, meu irmão mais velho. E aí tem gente que fala assim, não, parece mesmo. Pô. Então ele sempre... A vibe dele é alguém concordar com ele que eu sou o irmão mais velho. Mas é porque pro irmão mais velho isso é bom, sabe? Porque a gente envelhece antes que vocês, né? Então isso, querendo ou não, pra gente ajuda. Mas ele parece mais novo que eu mesmo hoje. As trancinhas dele aí, ele ficou mais novo. Mas você estava falando em relação a isso, de como ele hoje é essa questão de midiático, né? TV, sim, que acaba sendo... E eu vejo muito que para as marcas isso acaba sendo mais interessante quando eles buscam pessoas que têm autoridade e com uma reputação legal. Porque quantas marcas entram em associação da imagem com pessoas que deslizam aí e isso acaba com a empresa também, né? Então, eu vejo que essa construção de imagem do Joel, de formas como ele fala e tudo mais, conecta com as marcas exatamente por isso, pela essa reputação boa que ele atinge, né? Não tenho dúvida. Assim, a gente não, falar ele, né? Nunca se enfiou nada aí. Né?
assim, fionada. Tem uma imagem bacana, tem uma imagem boa, acho que tem uma mensagem legal, tem realmente influência, as pessoas se tornam fãs, né? E acho que tem algumas coisas que casaram também, tem um estereótipo legal, tem uma fisionomia boa, a gente brinca até, fala, meu, se tu tirar essas tranças, tu ia perder dinheiro. Mas Não eu que a gente- conheci o Joel sem trans. Então, mas eu acho que ia perder Black dinheiro. Power, assim. Mas tu acha que se ele, sem trança, ele teria talvez esse mesmo desejo nas marcas? Não teria, cara. É muito louco. A trança deu uma joviedade, deu um estilo, Descolado, assim. deu uma diferença. Negro, lifestyle, trança e assim, tal. é. Então a gente brinca. E ele fala, cara, eu não posso ficar sem trança tão cedo, porque eu acho que realmente eu vou perder algum contrato, eu vou perder dinheiro se eu tirar trança, entendeu? Ele traz Fica um legal, pouco mais fica legal. de Ficou bem. estilo. Não, fica. Traz uma imposição, assim, né? Uma coisa mais. Eu falei pra minha esposa que eu ia imponente. platinar o meu cabelo pra ver se eu ficava mais... mas ela não deixou. Padrão Rodriguinho, É, assim. ela fica do jeito que você tá mesmo, tá? Tá bom. Eu falei, tá bom. Ai, bacana. Tenta, quem sabe. É, Vai pro front, assim, a autenticidade. Cara, A gente tá falando aqui de autenticidade, Marcelo, é a sua cara. será que se um dia eu chegar lá no escritório de platinadão, já vai olhar e falar assim, cara, Ele te dá um cavaco. repinta esse cabelo. Vai te dar um cavaco aí pra fazer alguma coisa. É. Ai. A gente vai e volta, né? Em várias outras coisas aqui que eu queria te perguntar em relação à tecnologia. Inteligência artificial é sempre algo que eu puxo porque eu vejo muitas mudanças hoje que a gente teve, principalmente na nossa área, marketing. Sim. Muitas pessoas com receio de perder empregos e tudo mais. Hoje vocês usam bastante coisa de inteligência artificial lá? Cara, usa bastante. O Joel é o cara mais antenado do escritório em inteligência artificial. Ele é o que mais curte, ele fica viciado. Né? Já faz parte da nossa utilidade. Então, pô, pegar um áudio dele e transcrever, maravilhoso, muito mais rápido. Eu fiz alguns testes numa ferramenta e ela funciona bem. Eu posso cortar esse podcast aqui, mandar ele cortar. Em minutos ele corta. Legenda e me dá um score. Da nota do que ele corta melhor, de acordo com o que a gente falou. Uau. Ele corta assim, uns 30 cortes. Eu já fiz teste umas 4 vezes com ele. E funciona. Funciona. E a medição Dos 30, uns 15 você usa. Tá. E Eu dentro digo, do se eu que você quero tem de 30 resultado, minutos e tudo mais. Assim, olha quanto ele economiza. Só que olha o que mais legal, ele me dá o vídeo cortado, em Reels, legendado. Ele me dá o texto corrido. E ele ainda avalia assim. Ele me dá um score do que ele achou melhor pro pior. 99. Isso aqui acho que foi legal, porque vocês falam disso, o gancho é isso, não sei o que. Tem um impacto muito legal. Eu uso isso. ChatGPT todo dia. Não dá pra trabalhar sem hoje. Ele otimiza muito. Então, qualquer pessoa que tem, não quero aprender, fala, cara, você tá perdendo muito tempo e dinheiro não usando. Ele, cara, é um grande guru ali, me dá muita clareza, me dá muita direção, tudo mais. Então, a gente usa. Eu uso o Midjourney. No último lançamento do Performance, eu fiz um teste de... Não explorei tanto, mas fiz alguns testes de usar a inteligência artificial para fazer anúncios, para fazer criativos, né? E dos 5 criativos que mais performaram, 2 é inteligência artificial. E não tem nem foto do João. Peguei sentimentos, né? Sentimentos que eu queria que as pessoas tivessem ali para chamar atenção naquele anúncio, para que elas lessem aquele anúncio e clicassem. bom prompt. Bom prompt, mas assim, também testei muitas imagens. Não testei tanto, porque eu falei, não sabia se ia dar certo. Mas foi uma tentativa que se mostrou muito eficaz. Ou seja, qual o desafio que você tem, às vezes, com um empresário, um empreendedor ou um Joel da vida? Data pra gravar, quantidade de foto, tudo tem que ser ele. E a gente tá falando de humano, chamar atenção, às vezes é mais fácil chamar atenção tua, não usando a foto do Joel e usando uma outra foto. Então, se mostrou bem pertinente. Então, eu uso também o Midjourney pra caramba. Aí tem outras que, assim, que eu vi, mas não testei. Teve uma que eu vi de comunicação que... Ele pega a sua comunicação numa reunião e depois ele diz assim, fale mais devagar, fale mais lento, você falou corrido, você tá usando as mesmas palavras. Eu falei, isso é bizarro, velho. Ele analisa a tua comunicação e te dá feedback da tua comunicação. Uau. E tem uma cacetada. Quero uma lista disso que eu vou Cacetada, colocar lá no tá nosso cacetada. textinho dessas outras que você Tem um monte, tem assim. falado. Tem um Acho monte. incrível. Você tá usando quais? A gente usa muito ChatGPT também. Acho que é a única, né? Que a gente tem usado mais, assim.
Você não usa Midjourney? Galera de criação, não? Testando ainda. Vale. E experimenta essa Ops Clip, que corta. Testaremos. Corta Reels. Ele Você fez corta o uns teste... bons, tá? Assim, tem uns que sério, tem uns que... Ah. Mas assim... Pô, meu, ele cortou 38 de um vídeo que eu mandei pra ele. Ele faz toda essa visualização. Te entrega pronto. Só tu usar se quiser. Só manda ele falar assim, que é 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, quanto você quer? Ele corta. Demais. Não, corta, traga legendado, é bizarro. Assim, eles vão melhorar mais. Mas pensa, cara. Não sei se eu tô ferrando o trabalho do rapaz ali, mas... Não. Não, eu acho que é otimizar, exatamente, porque precisa ter alguém que faça essa curadoria, Pra né? fazer corte, pô, dá trabalho. Existe uma frase de um professor da MIT que eu amo, que é: um homem nunca vai substituir o trabalho de uma máquina. Mas um homem operando uma máquina é muito maior do que uma máquina. Ah, tem uma pra vocês, pro teu time de design. O Photoshop tá fazendo umas atualizações de Photoshop com inteligência artificial e tá bizarro. Ontem tem um cara que eu sigo chamado Lucas Rosa. Pra mim, é um dos maiores caras de retouch que tem no Brasil hoje. Ele tem feito alguns trabalhos incríveis, inclusive ele tem feito as capas lá do Novo Mercado, umas coisas. Ele faz uns trabalhos de umas marcas absurdas. Ele mostrou ontem uma coisa que ele levaria horas, que a inteligência artificial fez em segundos, que ele pegou uma foto de uma mulher toda tatuada, e alguém mandou uma perguntinha pra ele assim, como que tirar a tatuagem? Aí ele falou, você pode fazer desse jeito. Ele mostrou como seria antigamente. Você vai pegando as imagens e vai reconstruindo, né? Aí ele mandou a inteligência artificial tirar. Ela tirou. No Photoshop, tirou na hora. A tatuagem do braço inteirinho da mina, você não vê um defeito. Então, assim, galera de design aí que trabalha com Photoshop, tem coisa boa aí, vai acelerar o teu trabalho. É trazer a criatividade das pessoas do que precisa e ser mais pontual, né? Assertivo, né? Não, pensa assim, ó, você trabalha com banco de imagem? Sim. Trabalhei a minha vida inteira com banco de imagem. O que a gente tem, um dos maiores desafios do banco de imagem é que a gente tem aqueles mesmos atores, né? Buscar imagens diferentes daquilo que a Aqueles gente atores, tem a Japinha lá, o cara... A Japinha com o headset, ela tem Irmão, todas as... Japinha, eu quero dar um abraço nela quando eu vi essa Japinha na rua. Então, assim, você sabe que, mano, você pega uma campanha, você usa um ator, você fala, qualquer backdrop aí da vida, outdoor, você vai ver o mesmo cara. E é um desafio, aquelas imagens não tem naquela posição que você quer. Puta, Midjourney cria, cara. Eu tenho uma amiga que ela é do mercado de joalheiro. E ela faz joias para crianças. Você já imaginou como é ter que tirar foto e ter um estúdio para tirar foto de criança? São 3 diárias para sair 5 fotos boas. Midjourney deixa as crianças bonitinhas para ela, vai só e aplica. Olha que louco. Eu tenho um banco de imagens que eu... Quando eu conheci o Midjourney, eu fiquei 2 dias transtornado. Minha equipe falava assim, meu Deus, tu tá muito chato com isso. Eu falei, cara, porque você não sabe o que foi o trampo da minha vida de direção de arte. Eu comecei a fazer design em 2008. Mas o meu primeiro contato foi em 2003, sei lá, Photoshop 2, que era Corel 5, sei lá. Irmão, ralava muito pra fazer umas coisas que isso aí faz, velho. Entendeu? Bonito. É lógico, é o prompt, mas tem coisas que otimiza. Eu peguei lá, mandei ele fazer um tênis da Nike, sei lá, nem lembro o nome da versão. Meio terra, meio de trilha, assim. Mano, ele fez um tênis que eu falei, eu compraria. Eu mandei ele fazer uma campanha da Land Rover para testar. Eu falei assim, deixa eu ver se eu testo. Faz uma campanha assim, de um casal numa montanha, no pôr do sol, com uma Land Rover assim, nessa posição. Pá. Ele fez, eu falei, cara, isso aqui eu colocaria no jornal, assim. Não preciso fazer nada, vai, tá bom? Então, achei assim, meu, cara, é o que você falou. O segredo é, estuda pra você saber operar. Uhum. Por exemplo, eu vou entrevistar um cara amanhã que ele falou, eu estou me especializando em inteligência artificial junto com design e em motion. Eu falei, irmão, vem aí fazer entrevista comigo. Porque eu me interessei muito. Olha o que você tá estudando, velho. Porque vai fazer coisas incríveis, vai otimizar. Não, e quem se especializa exatamente nisso é o cara que vai operar melhor e vai ter muito mercado para ele. Não, mas tem Tá muito. louco. Tem muito. É. Porque assim... cara, vai substituir o meu Diana. Desculpa, mas é isso aí. Inteligência artificial vai substituir algumas pessoas pra caramba, tá? Eu Mas o acho mediano. que vai substituir algumas coisas mais operacionais. Pesquisas, algumas outras coisas. Mas você precisa
ter alguém ali estratégico para juntar tudo. Sim. Não, é saber usar. Que nem hoje eu fiz uma reunião lá com o time e mostrei uns prompts que eu usei de criação de persona pra gente criar uns anúncios. Falei, cara, eu podia fazer isso aqui, mas eu levaria umas 4 horas pra fazer isso aqui, ele fez em uma. Eu não vou usar o que ele fez na prática, assim, escreva copy pra mim. Não, bro, não vou fazer isso. Mas eu vou pedir algumas coisas que ele vai me dar direção ou estruturas. Só que, cara, otimiza muito meu tempo. Hoje eu acho que eu uso todo dia. Sem exceção. Todo dia. Às vezes eu acho que eu sou preguiçoso demais também. Porque assim, dá uma preguicinha às vezes. A gente vicia. Mas é porque otimiza tanto o seu tempo. Você tem o tempo e uma capacidade de fazer outras coisas enquanto algo pode Carol, eu resolver não pra mando você. um e-mail sem passar pelo chat GPT hoje. É É mesmo. que eu sou jornalista. Eu não viciado. mando um e-mail. Não, porque eu falo assim, olha, eu fiz esse texto. Classifica o meu texto de 0 a 10. Se você classificar com menos de 8,5, sugira as mudanças que você considera importantes. Aí ele me dá. Se ele classificar com menos de 8,5, ele fala, aí ele muda, vai ficar melhor. Vai. Ficou melhor que o meu? Vou usar. Então eu uso de verdade, assim, eu não passo. E eu falo pro meu time, qualquer coisa de texto, passem por uma revisão no ChatGPT. Eu brinco que hoje a gente quer contratar pessoas que são português fluente, né? Porque a gente tem uma dificuldade hoje de contratação de pessoas que escrevam português direito. Então, Difícil, né? esses vícios, essa quantidade de abreviações que acabam tendo por causa de internet, de celular, enfim, ChatGPT é uma boa opção para fazer isso. Porque às vezes a pessoa é boa, tem criatividade, mas não é português fluente, sabe? Então, isso dá dificuldade. É por isso que eu falo, Dificultar, né? passa na ferramenta, porque às vezes ela vai pegar um detalhezinho bobo seu ou vai mudar uma palavra pra melhor. Às vezes ela dá uma comida de bola, assim, coloca umas palavras meio aleatórias. Coloca. Mas assim, putz, faz muita coisa boa. Faz muita coisa boa. Encurta alguns caminhos. Né? Tudo bem que eu não vou fazer o que eu vejo os caras fazendo, né? Tipo, cria um calendário de 30 posts pra mim. E fala, mano, daqui a pouco vai ter... Daqui a pouco não, deve ter um monte de social media fazendo Instagram, assim, Não tem já, dúvida. pra cliente. E dá pra ler, tá? Já dá pra pegar. Eu consigo pegar e falar, você já deve ter. Uhum. Aí você for preguiçoso pra pedir pra ele fazer pra você. Aí também você tá pedindo demais, né? Exato. Mas ele otimiza o teu tempo. Muito. Amei o papo. Gostou? Demais. A gente ainda tem mais um Cara, pedaço aqui. Mas dificilmente tu falaria que não amou, né? Imagina tu no teu podcast vai falar assim, não gostei. Um convidado não foi bacana. Eu só não precisava falar. Que eu amei o papo. Tipo assim, bom, estamos chegando ao final. Assim. Deixa eu contar uma coisa só engraçada, gente. A gente tá gravando um podcast hoje e aconteceu uma coisa muito legal. O meu carro quebrou na Marginal. Quebrou, parou, não ligou. Eu tive que colocar o triângulo. Eu fui quase atropelado 30 vezes. E aí eu mandei uma mensagem, Carol, acho que é melhor a gente remarcar. Meu carro quebrou, eu não sei o que eu faço, não consigo atravessar a avenida. E aí ela falou, cara, onde você tá? Porque eu também tô na Marginal. E aí eu passei minha localização, eu que deu uns 5 minutos, Carol apareceu. Parou seu carro em frente ao meu e ficou pelo menos uns 20 minutos comigo esperando o resgate. Ou seja, toda a nossa história desse podcast hoje começou com um carro parado na Marginal, onde atropelaram meu triângulo 36 vezes, onde acho que quase causei uns 15 acidentes tranquilamente hoje. Bom que estamos vivos aqui. E o Marcel preocupado assim, mas vão bater no seu carro. E eu falava, não, mas você vai ficar dentro do carro. Onde a gente vai ficar? Não, me deixa no acostamento. Não tinha como. Não dava pra fazer nada, mas cara, que mas loucura. eu achei que não ia rolar esse podcast hoje. Falei, a gente remarca, Eu tá achei tudo bem. que não ia rolar. Porque eu fiquei preocupada com você mesmo. Eu falei, não, eu fiquei preocupado com a minha vida. Porque por um momento eu falei, eu vou ser atropelado, o carro vai ser atropelado, o teu carro vai ser atropelado. E não vai ter nem mais podcast, não vai ter mais tecla SAP. Não vai ter mais. Mas tudo deu certo, você viu? Cara, deu certo, a gente gravou, mas é uma história pra contar. Muito legal. Eu gosto disso. Super curiosa. E só pra dizer que a tua irmã passou e não me ajudou. Ela passou também, viu? E ainda falou assim, pô, tem um cara causando aqui na Marginal. Ana Lu, poxa, mas era ele? Mas ela depois sensibilizou. A gente, 20 minutos no carro, ela ainda perguntou assim, vocês precisam de alguma coisa? Aquela coisa assim. Mas eu entendo, porque eu no lugar ali em São Paulo, no estresse, você pensa, ia falar um palavrão aqui, mas caracas, meu, tá atrapalhando aí, porque é isso que dá esse sentimento. Né? As pessoas quase embatem o carro porque elas estão apressadas. E hoje eu passei por esse mais um check, né? Eu tenho várias histórias maneiras. Eu passo por muita perrengue na minha vida. Acho que a gente precisa de outro podcast pra falar de outras coisas. Tem muitas coisas falta boas, engraçadas. Ainda. Eu atraio. É bom. E tem outras, se a gente for contar também. A gente tá gravando num lugar que é no 11º andar. Eu achei que era primeiro andar.
E eu entrei na empresa e não era a empresa que a gente veio gravar o podcast. Era tudo menos uma empresa que tinha podcast aqui. Vai, o que eu tenho que fazer aqui? Bom, essa é a nossa marca registrada. Ok. Se você puder deixar sua mensagem pro mundo, a gente não liga por motivos óbvios, né? Estourar o ouvido das pessoas, mas... Isso rende um corte, sempre. Então, Sempre? sempre. Mensagem? Eu tenho uma frase muito curta. Depois eu pedi pra você assinar. Sua mensagem pro mundo, Marcel. Poxa. Cara, a mensagem pro mundo que eu vou deixar é uma que ela tá fazendo total sentido na minha vida hoje, por todas as escolhas, decisões que eu tomei, e que serve pra qualquer pessoa quando você tiver dúvida, quando você tiver na incerteza, quando você tiver com medo, quando você não tiver clareza, confie em você. Fantástico. É isso. Porque várias vezes eu duvido. A gente tem nessa... Tem. Eu acho que Auto-sabotar. Confia, velho. Confia. Agora tem que assinar, né? Ronan, Marcelo Jorge, Você conhece uma galerinha daí alguns já. aqui que eu não identifico porque a letra não tá bacana. Letra de... Ah, se eu tivesse assinado, com certeza você não ia... Se a letra é ruim, É, pior que de médico. a minha às vezes é bonita. É bonita. Bonita. Tudo bem, eu tenho facilidade de desenhar. Marcel, como as pessoas te acham nas redes? Conte aí. Olha, meu Instagram é Marcel Roxo, com toda aquela história maravilhosa sobre o meu sobrenome, né? Que não é sobrenome, sobre o porquê desse roxo da minha empresa. Vocês me acham nas redes sociais como Marcel Roxo, no meu Instagram lá, então vocês podem me encontrar. Maravilha. Agora você vai no meu, quando eu criar, que Com nem sei quando certeza. será, mas Conte comigo, Vai não lá. você precisar ir. Super obrigada de novo. eu que agradeço. Olha, nosso almoço demorou, mas rendeu bastante. Cara, rendeu um podcast. Fiquei muito feliz pelo convite. Não esperava, tá? Sério? Não. Rendeu uma história na Marginal. Puta, verdade. Se não fosse esse podcast, não teria essa história pra contar. E vai render uma foto com o Rafael Kiesel, que eu sou muito fã. Mas já tá sabendo spoiler, né? É o próximo convidado. Ah, Maravilha. Fantástico. Brigadíssimo de novo. Eu que agradeço. Muito feliz. agradeço. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Fico feliz aí de vocês estarem escutando a gente até o final desse super podcast longo que fizemos hoje. Muito além do que Mentira. a gente costuma. Pois é, 1h20 aí. Você se empolgou, hein? Ah, nossa. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, no @CaruFernandes ou no @Tecla Sabe Podcast. Valeu.